Fala pessoal, tudo tranquilo? Nossa aula agora, dando continuação aos estudos sobre pedologia, sobre os tipos de solo. Vamos estudar os solos do cerrado, tranquilo? Para começar a estudar o tipo de solo, é fundamental a gente lembrar sempre as características do clima, uma vez que um dos elementos fundamentais que determinam o tipo de solo e as características do solo é o clima, a condição de pluviosidade e a condição de temperatura. Nesse caso, nas regiões de cerrado brasileiro, um bioma típico dos grandes biomas savânicos, o clima predominante é o clima tropical. E o que vai caracterizar o clima tropical? Duas estações bem definidas. Essa é a principal característica do clima tropical. Duas estações bem definidas. E quais são essas estações? É o período chuvoso, marcado aqui, identificado pelo climograma como o início e o final do ano. Então nós temos no clima tropical os meses de outubro a março como os meses com maior pluviosidade, e o período do meio do ano, principalmente o período de junho a agosto, sendo um intervalo com menor pluviosidade, o período mais seco. Uma pluviosidade máxima mensal em torno de 250 milímetros, com a soma total da pluviosidade anual em torno de 1.800 milímetros, com duas estações de chuva, especialmente, bem definidas, um período chuvoso e um período seco, que é o meio do ano. Portanto, identificamos aqui como sendo o verão ou os verões chuvosos, o verão chuvoso. Em compensação, o inverno será seco. Essa é a grande característica do clima tropical. Como que eu sei que o verão é chuvoso? Pela curva da temperatura. Verão, temperaturas médias mais altas, a linha vai representar a temperatura no climograma. Então a gente tem um período de maior temperatura coincidindo com o período de maior pluviosidade, que é identificado pelas barras. Menor temperatura, identificado por menor pluviosidade. Essas duas estações bem definidas criam a condição necessária para a formação de um tipo de solo típico do solo do clima tropical, que no nosso caso é o solo do bioma cerrado. Durante o verão, acontecerá a hidratação do solo, ou seja, entra água no sistema. Durante o inverno, nós temos a desidratação do solo. Então a gente tem no período chuvoso a hidratação, no período seco a desidratação. Choveu, entra água no sistema, período seco, sai a água do sistema. Essa alternância entre hidratação e desidratação, entre molhar e secar o solo, potencializa a ação de um processo chamado de intemperismo químico, caracterizado por dois processos dentro do intemperismo químico, que são os processos resultantes da ação da água dentro do solo ou da rocha. Significa que quando a gente tem hidratação e desidratação, potencializa a lixiviação, que é a retirada dos sais solúveis pela água, e a laterização. Automaticamente, podemos dizer que os solos do cerrado, via de regra, são solos extremamente alterados quimicamente. Solos muito lixiviados e solos laterizados, uma vez que a laterização ela é típica de ambiente de clima tropical, com alternância entre estação seca e estação chuvosa. Solos com muita perda de nutriente e solos com grande concentração de ferro e alumínio, passando pela oxidação ou laterização do solo. Se a gente tem um intemperismo químico muito evidente nos solos de clima tropical, nos solos do cerrado, podemos classificar genericamente o solo do cerrado como sendo um latossolo, que são solos muito desenvolvidos, solos maduros e solos profundos. Para a gente entender o que é esse latossolo, fruto de clima tropical muito lixiviado e muito laterizado,
nós temos aqui um pequeno perfil do solo, um pequeno desenho do solo. Bom, como é um solo com grande retirada de nutrientes, porque é altamente lixiviado, automaticamente esse solo possui grande concentração de ferro e alumínio. Todo solo altamente lixiviado é solo com grande concentração de ferro e de alumínio. Esse ferro e esse alumínio irão passar pelo processo de laterização em função da alternância de pluviosidade, produzindo a oxidação, que é o que nós chamamos de laterização. Portanto, esse tipo de solo será caracterizado pela altíssima concentração de ferro e alumínio. Essa concentração de ferro e alumínio, ao passar pelo processo de laterização, mostra que, em ambientes de clima tropical, nós temos grande disponibilidade do Fe2O3, trióxido de ferro 2, conhecido como hematita, que é o minério de ferro, e Al2O3, que é o trióxido de alumínio 2, conhecido como bauxita, que é o minério do alumínio. Portanto, para haver disponibilidade em alta quantidade de hematita e de bauxita, minério de ferro e minério de alumínio, nós temos que ter, em primeira medida, um ambiente de clima tropical, alta lixiviação, alta laterização pela alternância de período seco e chuvoso, duradouro, esse modelo durante milhões ou até bilhões de anos, para que a gente possa ter essa conversão no processo de intemperismo típico de clima tropical. Guardem isso para os vestibulares. Em clima tropical, alternância de período seco e chuvoso, a gente tem alta lixiviação e principalmente alta laterização. Essa condição de solo laterizado, de solo com muito ferro e alumínio oxidado, processo de laterização, nos indicam que esse solo ele é caracterizado por reduzido pH. Todo solo de ambiente de clima tropical, com grande concentração de metais, é caracterizado como solo ácido. Então, o solo do cerrado é um solo muito ácido, porque no processo de oxidação, a gente tem a liberação dentro do solo de H+. Quanto maior a concentração de H+, menor é o pH. Estamos falando aqui de um pH em torno de 4,5. Beleza? Solos ácidos. Os solos ácidos, eles dificultam o desenvolvimento vegetal, porque eles inibem o desenvolvimento de algumas bactérias, alguns micro-organismos no solo, que favorecem o desenvolvimento da planta, principalmente as bactérias nitrificantes. Segunda característica, ele vai ser caracterizado por um solo aluminotóxico. Mesmo que ele tenha maior quantidade de ferro do que de alumínio, genericamente eles são chamados de aluminotóxicos. Quais são as duas principais características que levam um solo a ser aluminotóxico? Primeira delas, reduzida disponibilidade de nutrientes, já que os nutrientes são caracterizados pelos sais solúveis em água retirados no processo de lixiviação. Portanto, é um solo pobre. Ele é tóxico para a vegetação, porque ele tem poucos nutrientes, porque ele é um solo ácido, tudo, o conjunto da obra dificulta o desenvolvimento vegetal, portanto, ele vai ter também reduzido desenvolvimento vegetal, principalmente quando a gente trata esse desenvolvimento como porte, ou seja, é uma vegetação com porte relativamente mais baixo, menor desenvolvida ou menos desenvolvida, se a gente tivesse um solo com maior quantidade de nutrientes. É exatamente por essas características do solo do cerrado que ao longo da história, especialmente do Brasil e sobretudo da década de 60 e 70 em diante, a agricultura começa a chegar nesses ambientes do cerrado, e esse ambiente do cerrado com solos muito pobres, para favorecer o desenvolvimento agrícola comercial, houve a necessidade da correção desse solo.
A correção do solo. Só que é uma correção do solo voltado para o desenvolvimento agrícola, para a agricultura. A vegetação do cerrado, típica do cerrado, ela já é adaptada a esse tipo de solo, então ela desenvolve nesse solo. Agora, a agricultura, a vegetação, o vegetal exótico ao cerrado, introduzido pelo ser humano, ele precisou de uma correção do solo para ele conseguir desenvolver, para esse vegetal ter alta produtividade. Que tipo de correção é essa? É a correção da quantidade de nutrientes, portanto, os fertilizantes. E além dos fertilizantes, a correção ela passa pela correção do pH. Subindo o pH para perto de 7, um pH neutro, entre 6,5 e 7,5 é o ideal no solo para o desenvolvimento agrícola. E para a correção do pH, subir esse pH para perto do neutro, a gente tem o processo de calagem, que é jogar cal no solo, que ele aumenta o pH e favorece o desenvolvimento de alguns micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento vegetal. Então, a calagem é fundamental para aumentar o pH do solo e chegar no pH perto de 7. Então, o solo do cerrado, originalmente, ele é muito repulsivo ao desenvolvimento da agricultura comercial. A expansão da fronteira agrícola para essa região, a expansão da agricultura para a região do cerrado, Brasil Central especialmente, só foi possível com o desenvolvimento de algumas técnicas e tecnologias de correção do solo que potencializaram o desenvolvimento da vegetação. Além disso, esse tipo de solo ele é caracterizado também em função da laterização em alta escala, em função da grande formação dos óxidos de metais. Em solos muito laterizados, pode haver a configuração de uma capa ferruginosa sobre esse solo, e essa capa é em função do maior contato com a água e a atmosfera, e essa capa ela é configurada especialmente de hidróxidos de ferro, em alguns casos de alumínio, mas essencialmente de ferro. Essa capa que se forma no solo de óxidos de ferro, ela recebe o nome de crosta laterítica. A crosta laterítica é um nível muito alto de laterização que chega a formar uma rocha fruto da oxidação dos metais presentes no solo, cobrindo esse solo, ou também conhecida como canga. É muito comum em ambientes tropicais, tá? Esse tipo de solo, como é um solo maduro, um latossolo, altamente lixiviado, pobre em nutrientes, muito laterizado, com grande concentração de ferro e alumínio, um solo tóxico para o desenvolvimento da maior parte dos vegetais, a gente identifica nesse solo apenas 2 horizontes. O horizonte A, bem superficial, próximo a essa crosta laterítica, e um horizonte B muito desenvolvido, característico de solo latossolo. O horizonte C eu não representei, que é o mais próximo da rocha, e a rocha matriz. Mas, de forma mais visível, a gente tem 2 horizontes A e B. O horizonte C ele não está presente nesse desenho aqui, mas ele também existe nesse solo. E o horizonte R, que é o da rocha matriz, normalmente muito profundo. Essas características gerais do solo do cerrado acabam produzindo algumas características básicas na vegetação, porque a vegetação se fixa no solo, então os componentes do solo, as características do solo, influenciam diretamente no desenvolvimento vegetal. Por exemplo, quando a gente fala de cerrado, é uma vegetação com um porte relativamente baixo, que nós chamamos de porte arbustivo, pouca presença de árvores, de modo geral, ou seja, de vegetação acima de 15 metros. Normalmente é um porte médio-baixo arbustivo. Os galhos da vegetação do cerrado são galhos retorcidos, e esses galhos retorcidos têm relação direta com um reduzido pH do solo, que dificulta o desenvolvimento de algumas bactérias nitrificantes, afetam diretamente o metabolismo vegetal, e esse metabolismo relativamente anômalo da vegetação dificulta o porte ou os galhos serem mais retilíneos, uma vez que a vegetação ela vai ter o seu metabolismo alterado, então ela vai ter maior produção de carboidrato, ao invés da produção e aminoácidos, ao invés de produção de proteína, que é o responsável pela formação de galhos mais retilíneos.
Então, a falta de nutrientes associada a um pH reduzido faz com que o porte da vegetação seja mais baixo, médio porte arbustivo e galhos retorcidos. Além disso, essas características de modificação do metabolismo da planta pela composição do solo faz com que esses vegetais desenvolvam o suber espesso, característico de ambientes com pouca disponibilidade de nitrogênio, já que não tem bactérias nitrificantes em grande volume em função do pH. A falta do nitrogênio faz a casca da planta se tornar uma casca grossa. Então, as características básicas do cerrado, elas estão intimamente ligadas às características e à composição do solo, que está diretamente associada às características do clima tropical. Beleza, pessoal? Grande abraço.